Nos últimos anos, vários sítios arqueológicos vêm sendo localizados e escavados na Amazônia. Por quase não haver pedra como material de construção, as ocupações dos povos antigos são mais difíceis de identificar, porque logo a mata encobriu os vestígios depois que os sítios eram abandonados. Eu sempre digo, no entanto, que se há uma pequena elevação ou uma depressão na Amazônia, há grande chance de que ela não seja natural, mas sim parte de um sítio arqueológico. Monte Castelo parece uma ilha no meio do banhado, mas essa ilha é, na verdade, um sambaqui fluvial, que começou a ser construído há pelo menos 6.000 anos pelos povos que viveram na bacia do rio Guaporé, em Rondônia. Em 2013, relocalizamos o sítio e retomamos as escavações deixadas por Eurico Miller na década de 80. Os vestígios que temos encontrado nos mostram que há 4.000 anos a construção do sambaqui foi muito intensa e a paisagem da região mudou. Bom, ali tá o Monte Castelo, né? Vocês conseguem ver, opa, parece essa ilha aí, né? De floresta no meio do banhado. Mas na verdade não é uma ilha, né? No sentido natural, assim, é uma ilha construída, né? Esse local vem sendo construído aí pelo menos desde os últimos 6.000 anos. E, ao que tudo indica, ao redor de 4.000 anos atrás, ele se tornou esse grande morro aí, como vocês estão vendo agora. Eu vou dar uma observação no caderno. Direito e atrás, hein? E se for natural? Vocês vão ficar muito decepcionados? Não, é só que a gente tá parecendo tanta coisa. Já veio conta, né? Pré-forma de conta, de conchinhas. Aí o Carlos acha que talvez esse aqui possa ser reaproveitado, que ele acha que tá um pouco pontudinho, polidinho. Aí começou a achar uns outros, a gente não sabe. Quer dar uma olhadinha? Deixa eu passar aqui. Esses aqui são nadadeiras dorsais aqui do peixe. Eu acho que são naturais, né? Provavelmente são naturais, mas é interessante porque esse aqui tá queimadinho nessa parte e aqui não. Então quer dizer que provavelmente eles assaram o peixe e depois, né? Eles assaram o peixe, na hora que assou, ficou a marca aqui no osso que a gente vê nitidamente. Não sei se dá pra ver. É interessante porque fala um pouco dos métodos de preparo, né? Dos animais. Então aqui foi assado ou moqueado. E esse outro pequenininho aí, bonitinho? Esse aqui é um pedaço da boca da traíra. E daí a traíra tem dentes tão fortes que às vezes perfura o osso dela. E daí esse buraquinho aqui é o furo de onde passava o dente da traíra. Valeu, Gabi. Tudo natural, mas é bonito também. Eu não sei, eu acho muito bonito. Seu Farias, o senhor viu aqui a área azul? É onde vai estar o sepultamento. Esse aqui? Eles vão abrir, aí eu boto a foto. Tá. Na escavação anterior, eles tinham começado a escavar
essa quadra aqui, que tinha sido identificado parte de um sepultamento ali naquele canto, naquela quadra, e decidiram abrir aqui para ver a continuidade, né, do sepultamento. Encontraram alguns fragmentos de crânio, e aí esse azul que a gente está vendo aparecer é a área do sepultamento que eles cobriram, né? Estavam tentando proteger de eventuais intempéries. Vamos ver como é que a gente vai. Nem sei se está. Não parece um podão? Gente, é 2 e 3. 18, 60. Não tá muito. Mas aqui dá pra ver uns ossinhos, aqui dá pra ver outros. Acho que não dá pra ver muita coisa não, por enquanto. Acho que eu vou ter que mexer mais pra ver se aparece. É a primeira vez que eu estou em Monte Castelo. Eu já tinha visto material que saiu dos outros anos em laboratório, mas é a primeira vez que eu estou aqui. Também é a minha primeira experiência em Sambaquis, que normalmente os outros contextos amazônicos não são muito diferentes, né? A gente tem, na Amazônia, se a gente pegar, né, o clássico da Amazônia, todo mundo vai falar, é um solo muito ácido, é um solo com poucos nutrientes, então é um solo pouco propício à conservação de material ósseo, que seja humano, que seja fauna. No caso do Sambaqui, a gente muda completamente essa situação, porque apesar ainda de ser ambiente tropical, muita chuva, o solo já não é tão ácido, você tem muito mais cálcio, muito mais fósforo, então muito menos agentes externos agredindo o material ósseo. E aí nisso você tem a possibilidade de uma preservação maior. Mas no caso de Monte Castelo também, uma coisa que a gente já viu é que os ossos estão mineralizados. Então, possivelmente, essa quantidade de conchas que tem, o cálcio que está nelas, está migrando também para os ossos. Então, aqui tem esse lado de um solo muito diferente também, que possibilita a existência, a permanência desses ossos a longo prazo, né? E pensando aqui, é longuíssimo prazo, né? Segundo as nossas datas, ao redor de 5.200, as práticas assim de construção, né, de escavação do entorno e construção do Sambaqui foram muito intensas, né? A gente tem uma camada ali de quase 2 metros, que é praticamente um aterro enorme, sem muito contexto, né, que capeia, que está sobreposta a essas camadas mais residenciais, vamos chamar assim, da base do sítio. Após essa construção desse grande aterro, tem a construção das primeiras grandes camadas só de conchas. São pacotes super espessos de conchas relacionadas ao final desse período Sinimbu e o início dessa ocupação Bacabal. Isso, pelo que a gente está entendendo, está coincidindo com um período de maior disponibilidade hídrica, né? Maior umidade. E, por consequência, uma fartura, né, desse tipo de animal teria propiciado, né, que as pessoas conseguissem esse tipo de material construtivo para continuar subindo o Sambaqui. Junto com esses sepultamentos e com esse erguimento, né, desse local, um lago é construído aqui ao lado. Um lago onde acontece o quê? Um monte desse uruá, que é uma das espécies de gastrópodes que a gente encontra que foram utilizadas para erguer o monumento, se concentram nesse lago até hoje. Algumas pessoas acham que aquilo ali é um viveiro natural, mas não é natural. Foram pessoas que foram lá, tamparam um lado do rio, abriram outro lado para entrar a água, e essas mesmas pessoas construíram esse sítio. E o material que é utilizado para erguer o sítio são justamente essas conchas, esses gastrópodes.
contexto de Monte Castelo está sendo um grande desafio para mim, no fim das contas, porque trabalhar com essa diversidade da matriz do próprio solo, né? A gente vê todos esses processos construtivos do próprio monte e a gente tentar entender o significado de algumas conchas, né? Porque a gente vê também que a gente está vendo conchas decoradas, a gente tem as conchas com bivalve, a gente tem contas de colar em concha, né? Então, as conchas não é só um material de construção, e aí isso é novo para mim. Nós encontramos alguns artefatos que são muito raros de serem encontrados, principalmente nesse contexto que tem 4.000 anos, né? Então, a gente conhece pouquíssimo sobre como as pessoas o que elas colocavam, o que elas usavam esteticamente. A gente conhece, né, muito pouco sobre isso. E por isso, esses artefatos são tão importantes para a gente. Aqui é um pingente que simula um formato de uma lâmina, né? E daí talvez havia uma corda aqui que amarrava e talvez se usava dessa forma. Aqui também são 2 pingentes e lembra a forma de uma escama de peixe. E aqui são 5 das mais de 81 conchas que nós encontramos. Aqui dentro, ó, dá para ver que ela é brilhante. É perolada. E aqui esse vermelhinho talvez seja pigmento vermelho. As datas que a gente tem para essa ocupação são de mais ou menos 4.000 anos antes do presente. E é um contexto muito único, né, de deposição desse material aqui na Amazônia. Para a gente isso é tudo muito novo. E ele estava um pouco acima do sepultamento que foi encontrado, né? Então a gente acha que eles estavam associados. Talvez a ideia que a gente está tendo aqui no sítio é que essas covas eram rasas e as pessoas iam depositando conchas. Então isso provavelmente está acima das conchas, mas no mesmo contexto funerário. Tá cheio de carvão. Isso aqui são pequenininhas conchas. Tem muita semente, muita coisa que sai daqui. Tem um esporão de um peixe, né? De um bagre. Um ferrão, né? Aqui tem pedacinhos de carvão. Daí às vezes a gente encontra casca de castanheira, semente de maracujá. A gente faz essa flotação aqui para justamente encontrar essas coisinhas muito pequenininhas que na colher não consegue tirar. E isso há 15 anos atrás ninguém fazia. Acho que isso é uma das grandes evoluções. O trabalho da Jenna assim, é uma das grandes coisas novas aí que tem na arqueologia ultimamente. Aqui em Monte Castelo a gente tem muito privilégio de trabalhar com um sítio que é bem antigo, que tem um registro de ocupação que vai, pelo menos desde o ensino médio, assim, 7, 6 mil anos atrás até hoje em dia, né? E isso é uma coisa meio única, né? Ter sítios nessa período tão importante. E tô tentando ver, tanto dentro do sítio quanto em áreas escavadas fora do sítio, como que essa paisagem mudou ao longo do tempo da ocupação. Assim, a gente tem as ocupações aqui que tem uns 6, 7 mil anos, mas provavelmente o ambiente nesse período foi bem diferente do que hoje em dia. E ao redor de mais ou menos 4 mil anos esse cenário mudou, que as condições de hoje em dia apareceram mais ou menos 4 mil anos atrás. Isso tem a ver com o regime de chuva, a mudança climática, na verdade, né, que divide o ensino médio e tardio. A gente está tentando ver isso, né, tipo as plantas que tanto eu estou reconhecendo nos microvestígios quanto os colegas que trabalham com carvões, né, e sementes preservados nos mesmos contextos, né, a gente está quase vendo a separação entre plantas que são mais adaptadas para seco, nessas ocupações mais antigas, e a partir de 4 mil anos esse espectro cresce, né, para incorporar plantas que são mais do banhado, né, com lugares com muita água.
Como os peixes eles são muito sensíveis a essas mudanças climáticas, eles registram para a gente o que está acontecendo ao longo desses 7.000 anos, né? De 7.000 a 4.000, a gente encontrou peixes muito típicos de áreas secas, né? Então, peixes que se enterram no chão, como a piramboia, o mussum, e daí em torno de 4.000 anos a gente encontrou uma série de espécies de peixes que são típicos dessas águas onde tem mais oxigênio. Então essas áreas de Igapoca é o lugar onde a gente está aqui agora, né? Então peixes de pequeno porte, e isso indica pra gente que provavelmente em torno de 4.000 anos houve uma mudança, talvez ao período da cheia tenha se estendido um pouco e as áreas que antes estavam secas talvez se alagaram mais, né? Então muda a vegetação, muda os níveis de chuva e muda também as espécies de peixe que estão povoando esses ambientes. Os peixes que a gente encontra em climas mais secos, né, eles estão vivendo ali no banhado, né? E estão se enterrando na terra. E esses aqui não, são peixes que se alimentam das sementes e então moram aqui embaixo dessas árvores, né? Então uma grande quantidade de pequenas piranhas, pacuzinhos e também peixes que habitam em ocos de árvore. Esses peixes não estavam no registro mais antigo e aqui em Monte Castelo tem uma grande quantidade desses peixes que moram em ocos. Então, provavelmente eles estavam coletando os moluscos, né, os uruás, esses grandes gastrópodes, e ao lado desses gastrópodes estão morando esses pequenos peixes dos ocos de árvore. Então, é quase uma coleta de peixes, mais do que uma pesca de arco e flecha ou de arpão, né? Esse sambaqui permite a gente, como ele foi reocupado durante todos esses milhares de anos, a gente consegue ter um registro dessas mudanças climáticas através da fauna. Eu acho que isso que é o mais interessante de Monte Castelo. A Amazônia é uma fronteira, na verdade, no conhecimento do passado, né? E tem muitos debates muito grandes que hoje em dia não são exatamente resolvidos, né? Tem muito trabalho, tem muito progresso nas últimas décadas, assim. Mas realmente é uma área que, enfim, se cai um buraco e uma coisa nova surge e é uma nova quebra-cabeça que se pode trabalhar, se pode pensar. Assim, é uma coisa muito estimulante, assim, porque tem muito pouco conhecido, na verdade, né? Tá vendo ele aqui? Aí, Betinho, apareceu o camarada. Olha ele aqui, ó. Tá aqui ele, seu Valença. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Acabou, acho que eu vou pegando esse aqui. Esse aqui. E aqui tem um monte de ossinho aparecendo. Vou botar o meu aqui de novo. Tá, que o hospital mesmo. Aí, então o rosto deve estar aqui é pra cá. frontal. É o Tem frontal. aqui tá o tórax, aqui deve estar o olho Então, dele. aqui a gente está... Eu acho que é um cemitério mesmo, não é um enterramento de alguns indivíduos. Exatamente pela quantidade de dentes de criança que vem saindo na peneira molhada. A gente não achou ainda, né, os sepultamentos deles, mas que é o padrão, é comum, né, que a gente tenha muita criança em populações anteriores à invenção da vacina, né, do antibiótico. Então isso é bem comum, principalmente crianças menores de 5 anos. Aqui eu encontrei algumas já também. Número mínimo de indivíduos a fazer, você acha com esse material? Dá, e tem uns que dá para parear, dá para ver exatamente direito e esquerdo deles. Olha, que legal. Então tem dentes que eu sei que é de um indivíduo. Tem indivíduos que estão com desgastes quase totais das cúspides também. Comendo o que? Muita raiz. Pode ser velho, né? Sensacional. E agora eu vejo aqui bem toda a face. A gente está vendo aqui o crânio, começou a evidenciar os braços dos dois lados, pensando que ele está de barriga para baixo, né? Então esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Aí a gente está vendo parte aqui e aqui da escápula,
e aqui a parte já das costelas que estão começando a aparecer. E aqui a gente tem dois gastrópodes inteiros, duas conchas inteiras aparecendo também. A gente agora está procurando o resto do corpo aqui nessa área, vendo se a gente identifica alguma coisa. A impressão que a gente tem aqui é que o braço provavelmente vai estar dobrado, né, embaixo do corpo, mas por enquanto a gente está no teste aqui, né, tentando ver o que a gente acha. Se a gente olha para ele, parece que ele está super fragmentado. De fato, ele está bem fragmentado mesmo, bem pouco conservado, mas ele pode ter mais ou menos 4.000 anos. Então, é super difícil encontrar um sepultamento dessa idade num lugar a céu aberto. Geralmente, quando essas coisas acontecem, são encontradas em cavernas, em contextos mais protegidos. Mas isso, por se tratar de um sambaqui, por ter muita concha, os carbonatos, né, o material químico do que é composto essa concha, eles provêm uma espécie de eles quase que neutralizam o pH aqui e impede que esse material se decomponha rapidamente. Então ele parece que ele está muito decomposto e muito arrebentado, digamos assim, mas ele está super bem preservado para um sítio a céu aberto numa região tropical com mais ou menos 4.000 anos de antiguidade. O que você acha que dá para fazer com isso aqui? Que tipo de informação a gente pode extrair? Na verdade, tem um monte de informações que a gente pode tentar recuperar aqui. Tanto informações que vão ser de cunho cultural, pensar nas escolhas que as pessoas estão fazendo, como tratar seus mortos, né? Mas também a gente pode pensar numa parte biológica, né? Tentar estimar se era a idade do indivíduo, quem era o indivíduo. Se era homem ou mulher. Se era homem ou mulher. Então, aí a gente vai ver, por exemplo, a parte dos dentes, se estiver bem preservada, ajuda muito a pensar na saúde do indivíduo, né? Se ele estava se alimentando bem, muitas vezes se tem cáries, tem tártaro, todas essas coisas a gente consegue ver muito pela boca, mas também consegue ver, por exemplo, se cresceu de uma maneira saudável, né? Então, várias informações a gente vai tendo. E é interessante que os dentes contam muito da infância, né, e do final da vida, do desgaste, enquanto os ossos vão contando uma história dos últimos anos de vida, assim, tipo os últimos 10 anos de vida vai ter muita história neles, né, que eles vão se remodelando, então a gente vai... Que tipo de doença a gente consegue inferir através dos ossos? Se tinha alguma doença, tuberculose, por exemplo? Normalmente tem tuberculose, só se for tuberculose óssea. Você tem as linhas de Harris, que a gente chama, né, que são linhas também de estresse alimentício. A gente pode ver, por exemplo, pelo formato dos ossos, se teve algum tipo de quebra, né, e aí ver se foi uma quebra que conseguiu recuperar ou não. Artrite, artrose, desgastes, por exemplo, das articulações. Alguns podem estar relacionados à própria idade do indivíduo, outros podem estar relacionados a tipos de atividades, né? Dependendo se, às vezes, se a gente usa muito mais um lado do corpo do que o outro, isso vai deixar os ossos marcados também. E tem as análises químicas também, né? E tem as análises químicas tem que também. contar DNA, pós-estrôncio, né? Isótopos de carbono. Dá para obter um monte de informação sobre migração, por exemplo, comparando os valores de estrôncio, que é um elemento químico nos ossos, né? De partes dos ossos longos. O Chico vai fazer isso. Esses isótopos, né, eles estão presentes na água, na comida, né? Então os nossos tecidos absorvem e guardam essa memória, né, geoquímica dos locais onde a gente viveu. Então a água que você comeu, né, aquilo que você se alimentou durante a sua infância, né, vai ficar guardado. Esse sinal, esse valor isotópico vai ficar guardado nos seus dentes, enquanto que nos ossos você guarda o sinal isotópico dos últimos anos, né, da água e da comida que você comeu nos últimos anos da sua vida. Então, no caso de um indivíduo adulto, se tiver uma diferença grande, né, a gente pode inferir processos migratórios. Tem que ter uma razão muito boa para estar fazendo isso aqui, para a gente estar perturbando o sono eterno, digamos assim, dessa pessoa. E que razão é essa? Porque a gente acha que esse tipo de informação ela vai trazer uma contribuição importante para entender a história antiga aqui dessa região, desse lugar. Como esse material bacabal aparece aqui já super sofisticado, né, e tem uma mudança muito grande estratigráfica entre o período anterior, que é o período Sinimbu, e esse período que a gente chama de bacabal, existe a possibilidade, né, de ter ocorrido a migração desses indivíduos para cá. Isso, na verdade, é uma teoria clássica lá, né, desde o Miller. Ele, por conta da cerâmica, né, ele dizia que essas pessoas poderiam ter vindo do litoral do Equador.
Então, esses estudos vão ajudar a gente a entender isso um pouco melhor, principalmente os indivíduos mais antigos, né, das camadas mais antigas, se eles poderiam estar migrando, né, de outras regiões para cá. Isso é uma coisa legal porque tem uma questão do DNA. Tem uma população misteriosa, uma população genômica, né? Sei lá, que é a tal da população Y. E o que é essa população Y? Uma população que teria vivido nessa região aqui no passado e teria algum parentesco genético com povos do Pacífico, da Polinésia, né? Mas essa coisa não está muito clara, porque a Polinésia foi ocupada depois, e como é que vieram atravessando o Pacífico para cá. Então, seria muito interessante ter acesso ao material genético dessa população. Essa hipótese da população Y vem de dados genéticos de populações indígenas contemporâneas. Seria muito interessante encontrar material arqueológico aqui para ver se esse padrão genômico ele aparece nesses ossos antigos também. Então tem uma questão interessante que tem a ver até com a ocupação das Américas, que esse material aqui pode ajudar a gente a entender melhor. Desde o início da colonização europeia, desde o final do século XV, na verdade, a gente vê o quê? Uma presença europeia em partes da Amazônia, né? O Vicente Inhanhês Pinzon, que teria sido o primeiro descobridor do Brasil antes do Cabral, ele passou pela foz do Rio Amazonas. Américo Vespúcio, eles viram, né, a foz do Rio Amazonas, aquele mar doce, né? Então, o Rio Amazonas é conhecido pelos europeus desde o começo da colonização. Mas a primeira viagem que nós temos registrada de um europeu descendo o Rio Amazonas foi uma viagem feita na década de 40 do século XVI, 1542, por um capitão espanhol, Francisco de Orellana, que desceu o Rio Amazonas, porque as narrativas que já existiam, que os próprios incas e os povos indígenas das terras altas falavam, era que essa região é uma região, né, com muita riqueza, muita coisa vinha do que era a Amazônia lá para a região andina. Tem uma frase famosa do Carvajal, que era o cronista, que ele fala que se de qualquer lugar que eles estivessem, se ele atirasse uma flecha do barco, ela ia cair na cabeça de uma pessoa, de tanta gente que tinha vivendo na beira do rio. No século XVIII, quando os primeiros cientistas começam a andar pela Amazônia, a Amazônia em muitos lugares está esvaziada. E a floresta cresceu em cima dos locais que eram os antigos sítios arqueológicos. Então a gente começa a ver essa imagem que a ciência construiu a partir do século XVIII, ela reflete o quê? O impacto da colonização europeia, o extermínio dos povos indígenas, a redução demográfica muito grande e a expansão da floresta sobre os locais que eram ocupados anteriormente. Nossos avós, muito tempo, quem criou o mundo, né? Quem criou a terra, quem gerou a gente também, né? É aruá, é jabuti, cada coisa tinha seu nome, na língua, né? É só o branco, que entra em contato com o indígena, eles perguntavam o nome dele, o que nação eles eram. E nós era Tupari-Diadeado mesmo, Tupari-Diada. Então aí o branco chamou Tupari, né? Aí os outros são Macurape, outro é Jabuti, né? Na nossa língua é Fugá. Os Macurape, Tamo, né? Tamo, Ramno. Não tá passando, tá em volta.
eles moraram em Vilhena, né? No Mato Grosso, né? Eles moravam na cabeceira do Rio Machado, para lá, pro fundo, para lá, muito longe, né? Chamava ele de Iuatô, da beira do Iuatô que eles moravam. Iuatô é o Rio Grande, né? Assim, então é pro bando dali do Paraná, vai pro Cacoal, afora aí. Eles viviam fazendo seus trabalhos, andando, caçando. No sonho do meu avô, ele falou que tinha os irmãos brancos, né, perto. Ele falou que ele ia lá, atrás de um facão e machado, né? Veio para cá, aqui pro rumo do São Luís, Paulo Saldanha, onde que foram. Tinha um seringalista também para ali. Aí ele passou mais 2 anos lá. Vestiram ele também, né? Aí deram bebida para ele, né? Que é bebida de branco, né? Aí ele começou a cantar, contar história. Aí ele já começou a convidar já o branco para ir visitar também a aldeia dele, né? Aí aonde eles se entrosaram mais ainda com os Tupari, né? Aí chegaram, aí muita gente correram com medo ainda, mas aí o vô Curai não deixou não, eles correram, não vão correr não, ele não falou nada com nós não. Aí ficaram lá com eles e atendeu a comida e a bebida, tudinho. Que a bebida lá é xixa, né? E a comida lá tudo era assado, muquinhado. Macaxeira assado, cará, milho torrado, tudo era comida lá, né? Tupari vieram daqui de Mato Grosso. Aí só mudando para lá, só descendo. E cada vez mais, e os brancos de Mato Grosso vinham chegando mais para cá, né? Aí então, eles estavam se afastando para os brancos não matar eles. Então fui indo, até que chegaram no ponto certo, aonde chegou esse Roscato. O ciclo da borracha teve um papel muito importante aqui, um impacto muito grande sobre a vida das populações tradicionais. A gente tem relatos, né, vários dos grupos indígenas, inclusive os tuparis, trabalhavam. Tinha um grande barracão de borracha aqui no Rio Branco. O Franz Casper, na viagem dele, ele entra na terra indígena a partir desse barracão chamado de São Luís. Meu pai, minha mãe já eram nascidos já. Onde os Tupari ficaram mais com força, assim, sabendo que tinham fé de chegar no meio dos brancos e os brancos não iam fazer nada com eles mais, porque já estavam entendendo já como é que era, né? Aí parecia um dono do seringal, que era o dono desse rio aqui, que era o Finado Revoredo. Eu conheci muito pouco também. Aí mandou chamar. O seu Revoredo está chamando você para conversar com o senhor. E ele vem sabendo que o dono do seringal estava querendo mandar ele embora, sair de lá. Aí o tempo que ele foi embora, os seringueiradas já foram buscar os tuparijadas já para mudar ele de lá para cá já, né, trazer para cá. Aí o seringalista, o Revoredo, juntou os tupari. Depois que morreram já morreram de sarampo. Depois que morreram tudo de sarampo já, né? Sarampo. Os tuparizados morreram quase tudo mesmo. Se ele não tirasse de lá, tinha morrido mesmo.
Já morreram muita gente, cavava um valetão bem grande mesmo, como daquele lá do outro lado, um valetão e jogava os pessoal dentro daquele buraco e ia tampando, porque cavava um aqui, que era muito trabalho, que era muita gente morreram. É. Aí ficou só um pouco, assim, ficou quase que uns 30 indígenas Tupari que sobreviveram, né? Aí tem gripe, né? Não existia gripe para nós também. E a gente já chegou logo já pegando já esse daí. É. Então foi acontecido. Aí tinha um sarampo também naquela época, que não tinha vacina nenhuma. Aí foi logo chegando e pegando aquilo, né? E foram morrendo. Mas eu acho que tinha uns mais ou menos 4 mil indígenas que morreram. É, que morreram. Ficaram só 30 que sobreviventes. Foi aí que trouxeram os Tupari para cá. Aqui pro Rio Branco, né? Quem comandava aqui era o seringalista, né? Na época era o tal do Revoredo. Aí trouxeram os índios aqui para fazer roça, né? Aí eles torravam farinha, outros, né? Para manter o seringueiro. O seringueiro ia dar um trabalho na seringa, aí eles torravam farinha, tiravam o milho, tiravam o feijão, tiravam o arroz. Eles trabalhavam, os índios trabalhavam para manter banana, tudo. Para manter o seringueiro, né? Muita cerâmica e um núcleozaço, cara, de arenito, cara. Olha aqui, ó. É uma desde da casa. Desde a parte desses trem aqui, a casa que toda era de fila aqui, ó, uma atrás da outra. Até lá embaixo, lá. Eles trabalharam na borracha também, né? Cortando seringa, né? E cortando a borracha cálcio também, fazia aquelas pelotonas de borracha também. A maioria deles também acompanhou. Aí aqueles que não tinham interesse de trabalhar na borracha, que ficavam fazendo farinha aqui. Farinha, fazendo roça, para manter o seringueiro, né? Que aí os caras pagavam para eles ficarem trabalhando. Na verdade, pagava assim, mal falar, mas pagava só com comida, né? É um serviço de escravidão mesmo, o pessoal trabalhava, né? Não ganhava nada. Então era isso que foi acontecido aqui. O pessoal quebrava castanha, tirava borracha, e em troco de nada. Agora imagina na BR, né? Essa área que tem tudo cheio de pasto, agora devia ser cheio de castanheira. Não, essa região de Alta Floresta, Brasilândia de São Miguel, é a região maior que tinha de castanha, que foi tudo destruído no pasto. Destruído, virou tudo pasto, né? Tudo uma loucura. E lá que esse trecho tudinho era a maior fonte de castanhal mesmo, que hoje é onde está só pasto, né? Aqui, ó, essa aqui é cerâmica. Quando o pessoal veio pra cá, provavelmente escolheu esse lugar porque é terra firme, não inunda, né, o ano inteiro e tal. Mas vocês lembram se alguém falava alguma coisa dos antigos daqui, já naquela época? Tem que falar, porque tipo assim, igual a gente vê os pedaços de cerâmica, né? E quando o índio anda assim, que vai ver, olha na terra assim, já vê pedaço de cerâmica falando, aqui já mora um parente já aqui, né? Eu viro mesmo, aqui cerâmica mesmo. Agora não sabia assim qual era a etnia, só falar, porque a gente chama parente, né? Quando, falando, aqui já morou parente, já tem pedaço de forte. Ele é pedra, de amolar. Pedra de amolar, né? Isso aqui vem de longe? Rapaz, nós que veio, acho que daqui veio. Vocês têm lá no palhau também dessa pedra? Tem. Você veio do Morro Pelado, eu dei Morro Pelado isso aí. Agora que tem. Aqui era um cara cerâmica aqui, ó, desse aqui, ó. Tá esse funilzinho. Ó, isso aqui quando a gente encontra depois de 4 mil anos são aqueles pedaços de madeira. Quando fica queimado, aqueles carvãozinhos que a gente encontra são essas madeiras, né? Foi da roça lá dentro. É bruta, né? Você se lembra dela rodando ainda? É, que nem Faria tá falando aí. Isso aqui eles enchiam de mandioca ou de milho, de arroz e metiam a corda nela e não era animal não, era gente que puxava mesmo. Você puxava assim. Entendi, agora Tudo de muitos homens. Botar uma corda comprida em cada lugarzinho, fazia igual uma escada, né? Porque na Segunda Guerra teve uma demanda por borracha de novo, né? Porque os japoneses invadiram as plantações lá na Malásia, né?
Aí teve essa onda de soldado da borracha aqui, né? Revoledo é da época do Caspar, né? Teve aqui na época do Revoledo também. Isso faz o quê? Faz anos... década de 40, né? 48. É 70 anos. Aí no tempo que o Franco Gaspar foi embora, deixou os Tupari, mas levou tudo o que tinha, o artesanato, as flechas, tudo dos Tupari para levar para o museu, né? Museum na tete tirana yake. Kuiere kuier uro tu ber kapai fut ti kup puat kapcer pen ya fut pet tara ya lekete ono kabian apenan. Que ber ya le teo de kabian white kete ono kabian wap pul nem na kure fut teo sa ke sigena. An ped anh pero ber nyain anh pekap nyain te anai foi que aptina tira mene kare puk enatnya que for kabel hinto te ano kabel hinto que hari ono kai te ano enake har kwani te ya le te ono ka que tem ma kana na tira mene vai café tira tu café eu bevi de café fluid que kuna tem ma na te yekabe Toto am citan virik kait. We ale te anake ia ale. He puli te ono yang anake virik kapte. Quante gete anai puli do be vidro era pe mane ke ban quante kod o bele kanam ke ire tin kura antone kalian hi de kura de kon ine te fote ake. Ko pone kat era kimna pe sokemna. Kita pasti anam nak kali mana ke? Upap ini en kamar en tetiran ke he Filipe tu ake kita. Pap tak men nyanyi, pap nyanyi sop, pap nyanyi cigete ana hena. Keber kadam kena. Kipena tu upap bekabe he Fili ning dingin he Fili te ana he Fili. Wak awe me pada ke he larang haru kita nasaka di hari palau si pada iban itu. Kemudian na wapsit kom kara waka kedan waktu na he. Te anan eat pu eat airi ho beri ne anan la kita yang keciput ali na te nasaka siraki. Bom, nós saímos do Laranjal porque era um lugar também lá que o pessoal criava muito animal, né? Os animais estão acabando com a nossa plantação também, né? A gente não podia falar nada, porque dali eles já vinham com a ignorância, né? Com a gente, né? Então a gente foi obrigado a abandonar lá e procurar outra terra para poder plantar as coisas, para a gente poder sobreviver, né? Queriam pernah que eu não laranjal ali na te banas na te ane que ham que moja ali na virik puli ka main ka piet ka que yet sikia kinana i anatana na te ab kana ter on tir to pona na que wana wadian ke virik na Pag tarap kufed au bakang potena sa kahipe tuk kapinana te warana na ti pakti di nam tiri ham wed kup kabadu wed kup kabana ke mam mahna teori hari nam tiri wed kud ye kup wed ye uptim om ye sar uptim om ke kup kabanya karana kaliman ke ma ke
Na língua portuguesa chama chuchu. Aí nós chama equipe-cabá. Na língua tupari, equipe-cabá. Você serve mesmo fazer a flecha, né? Flecha peixe. Aqui é onde ela construiu a família dela, né? Ela teve os filhos dela, tudo. E por egap-cabhen, que o onon hari. E hope, o tedero kutun, que hari o na tero que hari. Aí stay for ele. Sualho, aí já stay for ele hari tero a ver que sualho. Tiro é. En. Ali está a casa dela, está mostrando ali. Onde era o canto onde foi fincada a madeira. Para fazer o assoalho da casa, que ela está mostrando ali. Aí nasceram depois que, né, criou mato, aí nasceram esses pés de coco, esses aricuri, né, esses que a gente chama, que no lugar do quintal que era limpo, aí quando brotou tudo os matos, né, não foi plantado, nasceram mesmo, veio não sei como, mas nasceram aí, brotaram, nasceram. Lembra muito? Aí ela fala que essas palhas parecem assim que é casa dela, né? Sim, ela essas palhas. Que vira puna pe. Ele que do e gai tem um toba terno. Vira que abrir e gai tem um toba que a folha nem não pensaram nada. Toba ora. Que queria abrir toba laranja ali na ini. Meu pai dizia que aqui tinha muito palheira, era fechado de palheira, porque aqui já foi morador dos índios, né? E índio, eu sei que alguém morou aqui nesse lugar. É por isso que aqui nasceram muito, quando os pessoal deixam aquele lugar, né? Deixa de morar aqui, vão para outro lugar, aí esse lugar fica abandonado, aí é quando nasce essas palhas, né? Começam a nascer esses semente, né, que está no fundo do solo, né, que começa a brotar de novo, novamente, né. Aí meu pai dizia que aqui já foi morador mesmo, já de gente, né, naquela época. É como o Laranjal também. O Laranjal hoje, ó, foi abandonado, mas hoje nasceu muito a palheira, esse filhotinho, né, e é fechado hoje, né. A gente brinca, né, que o arqueólogo descobre sítio. 90% das vezes o arqueólogo não descobre sítio. Na verdade, as comunidades já sabem onde os sítios arqueológicos estão. Elas já sabem o que, né, que em determinados locais tem vestígios, tem terra preta. Eles podem não usar os nomes que a gente usa, né? Não é a mesma nomenclatura, mas eles já sabem onde está tudo isso. Na verdade, eles levam a gente, né? Eles conduzem a gente. Não é a gente descobrindo muitas vezes nada. A gente está entendendo, né? Às vezes entendendo essa questão cronológica. A gente está jogando essas informações né, numa escala maior, comparando regiões mais amplas. Mas é isso, as pessoas também têm um controle sobre suas próprias histórias, né? São agentes da própria história. A gente não está trazendo só informação, a gente está trocando informação na maior parte das vezes.
En Capore, Guaupore, Tegapeta, Tañante, Sati, Apure, Paro Apure, Tegapeta, Tañante, Sati. Miriro pure, tabobe pure, tira pegaste a minha peça. Pure pure, dia pure, tira capa pure, tira pegaste a minha peça. Miriro pure, gape pure, tupa pure, tira pegaste a minha peça. Tupa pure. Esse cabapure, eu peço a minha peça. Tira pecaste, guarda, tira pecaste, guarda, uaia, jacueirana, 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 jacueirana. Tira pecaste, guarda, uaia, jacueirana, jacueirana,